Sukune não é um virgem perdedor, um estudante do ensino médio que tem dificuldades nas aulas e acaba por engano numa escola de monstros. Lá ele conhece muitas garotas monstro, quase se mete em encrenca, mas é salvo por uma vampira que desenvolve sentimentos por ele. Tudo começa quando seu pai encontra um pacote aleatório na rua, e ele é matriculado numa escola particular, a Academia Yokai. A caminho de lá, o motorista do ônibus o alerta para ter muito cuidado. Ao passarem por um túnel, o motorista, com um visual assustador, avisa que todas as conexões foram perdidas. Eu acho, pessoal, que esse motorista os leva para o inferno. Sukun começa a andar e, de repente, uma garota bate sua bicicleta nele. Deixem um comentário, pessoal, se vocês também acham que garotas não sabem dirigir. A saia dela levanta, dando uma rápida espiada para o nosso virgem perdedor. Sukun acaba com sangramento no nariz, e por alguma razão, a garota fica muito interessada nele. Ela se sente atraída pelo cheiro dele, e o morde, revelando ser uma vampira. Então, ela pergunta a Sukun o que ele pensa sobre vampiros, e ele diz que não se importa. Ao ouvir isso, a garota fica animada e pergunta se ele quer ser amigo dela, apresentando-se como Moka. Na sala de aula, a professora Shizuka Nakanon se apresenta a Tsukune, quase o assustando. Ela explica que Yokai é uma escola apenas para monstros, pois os humanos dominam a Terra, então os monstros precisam se disfarçar e viver entre eles. Um aluno Seizu diz que preferiria comer humanos. A senhora Nakanon o lembra da barreira anti-humana ao redor da escola, o que significa que qualquer humano que entrar será morto. Sukune sente muito medo por sua vida. Seizu percebe o medo de Sukune, mas então Moka chega, e todos os garotos da turma são atraídos por ela. Quando Moka vê Sukune, ela imediatamente pula e o abraça, grudando nele, deixando todos completamente chocados. Eles têm um momento romântico um tanto estranho numa máquina de vendas, mas Moka fica tímida e acidentalmente empurra Tsukune contra um poste. Mais tarde, quando se sentam, Seizu os interrompe e tenta flertar com Moka, mas ela o rejeita. Moka então mostra a Tsukune seu rosário, explicando que se ele sair, ela se transformará numa vampira poderosa e assustadora. No entanto, Tsukune acredita que ela ainda será a mesma pessoa de sempre. Moka o abraça feliz, revelando que ele é a primeira pessoa de quem ela já sugou sangue. Ela está prestes a beijá-lo de novo, mas Sukun, sentindo-se constrangido, foge. Eu acho, pessoal, que se ele não mudar, vai ser virgem a vida toda. O rapaz começa a juntar suas coisas para ir embora, mas Moka o alcança e tenta convencê-lo a ficar pela própria segurança dele. Sukun decide confessar que é humano e grita com ela antes de sair correndo. Nesse momento, Sukun ouve Moka gritar e corre de volta, encontrando Seizu derrubando, enquanto Moka corre para Sukun, pedindo desculpas e explicando que ela só queria um amigo, independentemente de ser humano ou monstro. Sukune cede e admite que realmente gosta dela. De repente, Seizu derruba Sukune novamente, mas Sukune arranca o rosário de Moka, revelando sua verdadeira forma como uma vampira de classe S. Seu olhar intenso por si só assusta Sukune, e Moka o nocauteia. Ela então se aproxima de Tsukune enquanto ele desmaia em seus braços, e ele acorda percebendo que está preso ali por pelo menos um mês inteiro. Felizmente, os alunos têm seus próprios quartos nos dormitórios, e Tsukune acorda uma manhã para encontrar 3 garotos com ciúmes e babando por Moka. Eles ouviram que, apesar de parecer fraco, Sukun havia vencido Seizu. Enfim, Moka diz a Sukun que ele pode pedir qualquer coisa a ela, já que é humano. Sukun agradece, mas Moka de repente desmaia. Ela explica que sentiu tontura por não ter tomado café, então ela literalmente o morde e se alimenta dele como se fosse um buffet, o que o assusta e o faz sair correndo e gritando para o lago. Tsukune verifica seu pescoço e nota uma garota desmaiada por perto. Ela pede que ele a ajude a se levantar e, sem querer, esmaga seus seios grandes contra ele. Tsukune, sendo um virgem perdedor, fica envergonhado, mas concorda em levá-la à enfermaria. Acontece que ela está na mesma turma que ele e ela cai para frente novamente, sentindo dor. Ela reclama que seus seios estão apertados e começa a se esfregar, fazendo Tsukune se sentir bastante constrangido. Ela se apresenta como Kurumu e imediatamente cativa Tsukune. Nesse exato momento, Moka chega e encontra Kurumu saindo com Tsukune. Ela tenta parar Tsukune, mas ele a afasta de forma bem rude. Na aula, Tsukune finalmente se liberta do feitiço de Kurumu e fica confuso enquanto Moka e Kurumu se encaram. Após a aula, Kurumu se apresenta a Moka, revelando ser uma sucubo monstro e que planeja encantar todos os garotos para serem seu harém pessoal. Sukune os encontra e tenta se desculpar com Moka, mas Kurumu o hipnotiza. Mais tarde na enfermaria, Kurumu decide colocar Sukune permanentemente sob seu feitiço e o abraça, preparando-se para lhe dar um beijo. Enquanto isso, Moka se sente triste, mas sua voz interior do rosário a alerta que Sukune caiu vítima do encanto da sucubo e sua vida pode estar em perigo. De volta à enfermaria, Kurumu imobiliza Sukune, prestes a lhe dar um beijo fatal, mas ele se liberta e abraça Kurumu em vez disso. Ela fica frenética, perguntando a Sukune se ele quer Moka mais do que ela. Assim que percebe que foi derrotada, Kurumu decide matar Tsukune e se transforma em sua verdadeira forma, mas Tsukune entra em pânico total e congela.
Por sorte, Moka chega e empurra Kurumu pela janela. Ela explica a Tsukune que Kurumu é uma sucubo que pode hipnotizar homens apenas com o olhar, o que ajuda Tsukune a perceber porque ele estava agindo de forma tão rude antes. Kurumu então arrasta Tsukune e Moka para fora, onde ela estende suas unhas afiadas e corta árvores com facilidade. Moka implora desesperadamente a Kurumu para poupar a vida de Tsukune. Felizmente, Tsukune consegue arrancar o rosário de Moka, fazendo-a se transformar novamente. Como o céu, Kurumu fica aterrorizada e explica desesperadamente que restam pouquíssimas súcubos, e ela precisa encontrar seu parceiro para continuar sua espécie. Moka a considera egoísta e a chuta através das árvores. Kurumu finalmente concorda em parar, mas Moka não quer arriscar e decide cortar as asas de Kurumu. No entanto, Tsukune se coloca na frente de Moka e a impede. A Moka interior então explica que só o salvou por causa do sangue dele antes de se selar. Um dia, Tsukune encontra Moka fora da piscina e se desculpa por não ter considerado os sentimentos dela. Ele até decide sair do clube de natação e seguindo a recomendação da senhora. Nakanomi entra para o clube de jornalismo com Moka, Yukari e Kurumu. No dia seguinte, Tsukune fica sobrecarregado com a atenção das garotas, mas desmaia de anemia e falta de oxigênio devido aos abraços excessivos. O grupo fica surpreso ao se verem como os únicos membros do clube até que a senhora Nakanomi apresenta um jovem chamado Jin como o presidente do clube. Jin explica que o clube de jornalismo envolve arriscar-se para conseguir uma história. Kurumu se lembra das pessoas assombrando o yokai e eles começam a colocar panfletos pedindo informações. Yukari se oferece para ajudar, mas Jin a dispensa rudemente por causa de seu tamanho. Logo, Tsukune pega o culpado olhando por baixo das saias das garotas, mas Jin culpa Sukun em vez disso. Sukun leva um tapa, e Moka sai com raiva. No banheiro, Moka se pergunta se Sukun realmente a espiou, e seu eu interior a alerta para ter cuidado com Jin. No dia seguinte, Jin está espionando duas garotas se trocando no vestiário e as ouve falando sobre Tsukune e Moka serem um casal. Isso lhe dá uma ideia bem desagradável. Tsukune tenta se defender para Moka e Kurumu, mas falha. Vendo isso, Jin aproveita a oportunidade e se oferece para ajudar Tsukune. Ele leva Tsukune para fora e o manda olhar por uma janela, que acaba sendo o vestiário feminino. De repente, Jin tira uma foto e ameaça mostrá-la a Moka se Tsukune o expuser. Ele deixa Tsukune para se meter em apuros com as garotas furiosas. A notícia chega a Yukari e Kurumu, mas elas decidem investigar por conta própria. Naquela noite, Jin visita Moka e tenta beijá-la. Quando Moka o afasta, ele mostra a foto a ela. Moka fica chocada, mas felizmente Kurumu e Yukari aparecem e apontam evidências de que Jin é o verdadeiro culpado. Jin fica surpreso e acidentalmente deixa cair mais fotos que tirou enquanto espionava. Sua farsa é descoberta e ele se transforma em sua forma de lobisomem, atacando Moka. Assim que Jin está prestes a dominá-la, Tsukune chega e remove o rosário de Moka. Jin fica impressionado com a bela forma monstro de Moka, mas decide dominá-la. Infelizmente, a lua cheia lhe dá força extra, mas quando ela se esconde atrás das nuvens, Moka o chuta contra os trilhos, fazendo-o cair da beirada. No dia seguinte, o clube de jornalismo distribui panfletos expondo a verdadeira natureza de Jin, e Tsukune tenta falar com Moka, mas ela o chuta no rosto quando ele quase olha para seu lado sobrenatural. O grupo decide comemorar, mas de repente nota uma garota estranha. Ela pede um jornal e Tsukune lhe dá um. Mais tarde ela aparece na aula, e a senhorita Nekonomi a apresenta como Mizore Shurayuki. No lago, Tsukune tenta escapar de Shurayuki, mas ela o agarra. Ela começa a assustar Tsukune, insistindo que ele pertence só a ela. Enquanto isso, uma versão fantoche de Shurayuki aparece no clube de jornalismo e tenta machucar Moka. A pobre Moka grita por Tsukune, mas ele está congelado sob o lago. É revelado que Shurayuki é uma fada da neve incrivelmente solitária. A verdadeira Shurayuki, então, tenta manter Tsukune só para si. De repente, Moka chega, carregada por Kurumu. Elas conseguiram derrotar o fantoche de Shurayuki e colidem direto com Tsukune, libertando-o do gelo e fazendo Shurayuki enlouquecer. Mais tarde, o Sr. Katsubo encontra Shurayuki chorando. Enquanto isso, de volta à sala do clube de jornalismo, Moka, Tsukune e Kurumu se aquecem. De repente, eles encontram a Sra. Nekonomi em pânico, dizendo que Shurayuki está em grandes apuros. Acontece que o Sr. Katsubo foi hospitalizado por causa de Shurayuki, e a Sra. Hiriko lhes diz que ela será expulsa assim que for encontrada. Tsukune se sente responsável, então o grupo sai para procurá-la. No caminho, eles passam por Jin, que estranhamente lhes diz que tem fotos de uma nova história incrível. Enquanto isso, Shurayuki está olhando para o oceano quando Tsukune chega. Ele lhe diz que, se ela for com ele e pedir desculpas imediatamente, não será expulsa. Shurayuki fica histérica, dizendo a Tsukune que pensou que ele seria quem a entenderia, mas agora sente que ninguém jamais a entenderá. Nesse momento, Moka, Kurumu e Yukari chegam, mostrando a Tsukune as fotos de Jin. Acontece que o Sr. Katsubo foi quem atacou Shurayuki. Tsukune agora se sente péssimo enquanto Shurayuki piora lentamente
rindo e chorando enquanto bonecos de gelo emergem. De repente, Shurayuki quase cai do penhasco, mas Tsukune a agarra, dizendo que quer ser amigo dela. No entanto, ele acidentalmente arranca o rosário de Moka e o eu interior de Moka emerge, eliminando o resto dos bonecos de gelo. Moka então puxa Tsukune e Shurayuki para cima, e diz a Shurayuki para tentar viver, bem quando ela desmaia. Mais tarde, Shurayuki aparece no clube com um novo corte de cabelo como um sinal de renascimento, e Sukune agradece a Jin por tirar a foto. No entanto, Jin acaba expondo seu trabalho mais uma vez, e as garotas o espancam completamente. Bem quando Moka vai dar uma mordidinha rápida, um dia a senhorita Ruriko está andando por aí, lançando seus olhares matadores para os garotos durante a aula de matemática. Ela repreende Sukune e o lembra que os exames finais estão chegando. Então ele pede a Moka para lhe dar aulas particulares. Ela pede a Sukune para ir ao quarto dela no dormitório, mas ele surta, sabendo que sua mente não o deixaria focar com Moka sozinho. Nesse momento, Kurumu invade, oferecendo sua ajuda também, seguida por Yukari. Até Shurayuki aparece pedindo ajuda para estudar. Então, Moka anuncia um estudo em grupo. Eles se reúnem no clube, mas cada um está ocupado fazendo suas próprias coisas, enquanto Yukari dá uma palestra. Moka oferece suas anotações a Tsukune, fazendo Kurumu interromper e pedir a Tsukune para lhe dar aulas em vez disso. Naquele dia, Moka e Tsukune encontram a senhora. Ruriko lhe dizem que estavam estudando. Estranhamente, ela meio que os encoraja a não estudar, explicando que apenas professores são capazes de ensinar uma matéria, não alunos. Ela então diz a Sukune para encontrá-la para uma aula particular. Na data seguinte, Sukune conta a todos sobre isso, e começa a sonhar acordado com as garotas em trajes de banho. Ele diz a Moka que vai passar para que possam se divertir nas férias de verão. Sukune então vai a senhorita Ruriko para uma aula particular. Comentem, pessoal, se vocês também querem aulas particulares. No dia seguinte, as garotas esbarram em Sukune, que está estranhamente murmurando fórmulas de matemática. Ele então encontra Moka, e ela imediatamente percebe que algo está errado. No entanto, a senhora Ruriko aparece, acusando Moka de ser a razão pela qual Tsukune não consegue se concentrar e o leva para continuar suas aulas. No entanto, enquanto na aula, Sukune murmura sobre Moka, fazendo a professora derrubá-lo. Ela lhe diz que ele deveria se esforçar mais para estudar porque seu cheiro humano a deixa animada para ensinar. No entanto, Moka ouve os gritos de Sukune e corre para descobrir que a senhora Ruriko é uma lâmina que está usando seu charme para manter Tsukune fixado nos estudos. A senhora Ruriko, com raiva, chama Moka de praga e a joga para fora, mas Shurayuki aparece do teto e a atinge com ar gelado. No entanto, Mizore derruba velas e a impede de ajudar. Ela então imobiliza a pobre Moka, fazendo suas anotações caírem. Contudo, a visão delas tira Tsukune de seu transe e ele arranca o rosário de Moka, liberando a Moka interior. A senhorita Ruriko diz a Moka que ela é uma má aluna, mas a Moka interior casualmente diz que vai ensinar a senhorita Ruriko o lugar dela. Com isso, Shurayuki congela a professora completamente. Logo, as provas finais chegam, e Tsukune está muito estressado. No entanto, ele agradece a Moka por lhe dar aulas, e ela o morde feliz. Mais tarde um dia, Sukune está esperando no ponto de ônibus para a viagem do clube ao mundo humano quando Moka chega, parecendo totalmente fofa. Moka lembra Sukune que ela costumava viver no mundo humano, deixando-o um pouco preocupado, mas ela está mais animada do que assustada. Os dois quase se beijam, mas graças a Kurumu, a dupla acaba perdendo o beijo. Logo, a senhorita Nekonomi chega com o ônibus, e Tsukune finalmente se sente em casa novamente, quase deixando todos desconfiados dele. No entanto, Moka o encobre, dizendo que Tsukune costumava viver no mundo humano antes de ir para a academia yokai. No entanto, Yukari parece bastante desconfiada. Eles logo chegam à praia, e todos jogam bola. Yukari aproveita a oportunidade e pergunta a Sukune se ele realmente não tem medo do mundo humano. Tsukune diz que acha a academia yokai muito mais assustadora. Nesse momento, Moka mergulha, sujando seu maiô de areia, e Tsukune literalmente baba com pensamentos. Um tiro de Shurayuki o acorda. Kurumu então comenta que pensou que Tsukune era humano, deixando Moka e Tsukune um pouco alarmados, mas por sorte Moka muda de assunto. Enquanto Kurumu e Yukari brigam pela bola, mais tarde Tsukune e Moka mais uma vez perdem o beijo quando Kurumu os chama para a água. Sukune tenta fazer Moka vir junto, mas se lembra que vampiros não podem entrar na água e decide ficar com ela. Os dois tentam sua terceira tentativa de beijo, apenas para Kurumu gritar com Moka para parar de sugar o sangue de Tsukune. Para completar, Kurumu, Yukari e Shurayuki entram numa discussão sobre quem se importaria se Tsukune desmaiasse por perda de sangue. Tsukune ri feliz da infantilidade delas quando de repente ele nota um campo de girassóis por perto. Um casal chegou na mesma colina, e Yukari os nota falando sobre pessoas desaparecendo ali. Shurayuki pensa que o casal estava acusando bruxas de sequestrar pessoas, fazendo Yukari retrucar e dizer que não gosta de súcubos cuja única característica é ser uma Rizzler estúpida. Kurumu fica envergonhada e Yukari joga uma banheira nela. O resto do clube encontra as duas no meio da discussão, mas no final o grupo volta para a praia. No entanto, assim que eles partem, uma garota estranha aparece do campo de flores.
Enquanto isso, a senhorita Nakanomi sai para pescar enquanto Sukune ajuda a mover o cooler, e Moka corta vegetais. A pobre Yukari continua oferecendo ajuda, mas é recusada por todos. Ela acaba do lado de fora e nota a presença dela de volta na colina. Ela vai investigar e encontra a mesma garota estranha chamada Ruby. Ruby é uma bruxa e pergunta a Yukari se elas podem ser amigas antes de abraçá-la estranhamente. De volta à praia, Sukune percebe que Yukari desapareceu enquanto Ruby conta a Yukari como as bruxas viveram na colina por gerações e que sua senhora em breve aprovará um plano para exterminar humanos e protegê-la. Nesse momento, Sukune aparece e Ruby assume que ele vai estragar a colina das bruxas. Ela imediatamente invoca plantas monstro para matá-lo. No entanto, Yukari as derrota, dizendo a Ruby que não a deixará matar um de seus amigos. Ruby surta amarrando Yukari e fazendo mais plantas monstro tentarem comer Sukune. Por sorte, o resto do grupo chega e as destrói. Yukari então se desculpa com Ruby, dizendo que elas não podem ser amigas. É quando Moka percebe que é sua doce chance de monopolizar o beijo, quando de repente Ruby ataca Sukune seriamente. E ele com ciúmes literalmente desmaia, fazendo Moka entrar em pânico, explodir e liberar a Moka interior. Yukari fica horrorizada, perguntando a Ruby o que ela fez, e se vira para encontrar Shurayuki congelando tudo ao seu redor, enquanto Kurumu se transforma e voa em direção a Ruby. Logo, Ruby acorda na barraca do grupo. Ela tenta atacar, mas para quando Sukune lhe oferece uma lata de chá. Sukune explica que eles só querem ouvir a história dela e aprender o passado da Colina das Bruxas. Acontece que Ruby e sua senhora só atacavam humanos para proteger seu lar. Então Moka sugere que Ruby venha para a Academia Yokai. Eles tocam Ruby sutilmente com sua bondade e ela começa a se acalmar assim que todos estão bem, enquanto Ruby sai sorrateiramente pensando no clube de jornalismo. No entanto, ela sente que é tarde demais para mudar e voa de volta para a Colina das Bruxas. Lá, ela tenta falar com sua senhora sobre o que acabou de experimentar, mas a senhora a pune em vez disso. Logo, o grupo percebe que Ruby desapareceu e corre de volta para a Colina das Bruxas apenas para serem pegos em cipós controlados por Ruby. Ela se transformou numa maníaca e lhes diz para saírem da Colina das Bruxas. Sukune tenta desesperadamente argumentar, mas Ruby apenas ordena que as plantas comam o grupo. Por sorte, Kurumu e Yukari conseguem se libertar e lutar contra a planta assassina. Shurayuki também se liberta e salva Sukune, congelando a planta monstro completamente. É quando ele percebe que Moka não conseguiu se libertar dos cipós e corre atrás dela. Infelizmente, Ruby o enterra em Moka e num mar de plantas monstro, mas Sukune consegue arrancar o rosário, e a energia da transformação de Moka transforma as plantas em lixo. A Moka interior agradece a Sukune por salvá-la e ataca Ruby, que traz as plantas monstro de volta à vida e as funde em outras maiores. De repente, Sukune percebe que a senhora dela deve estar na casa do outro lado da colina. Felizmente, Moka consegue libertá-lo. Yukari, Kurumu e Shurayuki se unem para abrir um caminho para ele, e eventualmente ele chega à casa. Lá, ele segue as raízes até o quarto da senhora, mas a velha bruxa permanece em silêncio, sentindo que algo está errado. Sukune se aproxima cautelosamente e tem um vislumbre aterrorizante no espelho. Enquanto isso, lá fora, Yukari percebe que Ruby amarrou Moka de cabeça para baixo. Nesse momento, Sukune chega, revelando que a senhora dela já está morta há muito tempo. Acontece que Ruby estava em negação e está de luto pela perda do corpo de sua mentora. Num flashback, Ruby testemunha sua senhora falecendo após abandonar seu plano. Ruby desce ainda mais na loucura e se funde com os monstros de plantas. Agora, a única solução é derrotá-la. No entanto, a pobre Moka fica presa em cipós e é fundida com Ruby, tornando-se sua escrava. Yukari diz a Shurayuki e Kurumu que elas têm que destruir a varinha de Ruby para derrotá-la, e consegue cegar Ruby. Isso permite que a Moka recupere o controle da situação. A Yukari implora para que ela não mate a Ruby, por favor, e a Moka concorda em fazer o que estiver ao seu alcance, claro. Finalmente, ela dá um chute voador na varinha da Ruby, quebrando-a em pedaços e causando uma explosão gigantesca que consome a Ruby, enquanto ela se lembra de sua infância feliz, de seus bons momentos. No dia seguinte, o grupo inteiro está completamente devastado, sem saber o que fazer, mas então o Jin aparece, segurando a Ruby, que dorme como um bebê em seus braços tranquilamente. Ele a encontrou flutuando no oceano, e felizmente a Ruby parece estar muito bem, recuperada. Logo, o Clube de Notícias imprime suas novas edições, incluindo a aventura na Colina das Bruxas e as piadas da Kurumu, que são hilárias. Ela parece realmente apaixonada pelo jornal, dedicando-se muito, e o grupo então distribui os jornais apenas para encontrar 3 garotas distribuindo o delas, chamado Yokai Square, um concorrente. A Kurumu fica totalmente furiosa e grita com elas, indignada com a situação. No entanto, uma estudante chamada Keita se aproxima e se apresenta como a presidente do Super Clube de Notícias com muita pose. O jornal dela é muito mais popular e os alunos ignoram todos os outros, dizendo que não tem fotos picantes de biquíni como o Super Clube de Notícias, que é o melhor.
O grupo até descobre que a escola está planejando acabar com os clubes com menos popularidade, o que é um problema. Ao ouvir isso, a Kurumu fica super séria sobre conseguir o máximo de leitores possível, a todo custo. Enquanto isso, o Jin está espiando mulheres quando vê o super clube de notícias entrando no escritório do comitê de segurança, de forma suspeita. No dia seguinte, a Kurumu veste a Yukari com uma roupa de empregada para vender o jornal delas, uma estratégia. Ela até distribui biscoitos para quem assina a Yokai Gazette, tentando atrair mais gente, apenas para acabar perdendo quando o super clube de notícias atrai leitores descaradamente com fotos picantes, sem pudor algum. Mais tarde, o Sukyun e a Moka chegam com o Jin, que está preocupado. Ele diz para eles não se meterem com o super clube de notícias, revelando que eles têm o apoio do comitê de segurança e que o comitê é super violento, muito perigoso. O Jin está tão assustado que ordena a todos que queimem os jornais, imediatamente. Eles não têm escolha a não ser obedecer, mas a Kurumu não está nem um pouco a fim de desistir, de jeito nenhum. Nesse exato momento, o trio do Super Clube de Notícias aparece, ameaçando-os com um ar de superioridade. Sukune e Kurumu ficam chocados ao ver a Kato por trás de todo o problema, de toda essa confusão. Ela literalmente joga os jornais deles no incinerador, sem pensar duas vezes, e quando Sukune tenta desesperadamente ajudar a Kurumu, a Kato o pendura com sua seda, de forma cruel. Ela rasga o uniforme revelando ser uma do comitê de segurança, e se transforma numa mulher-aranha, assustadora. A pobre Kurumu está presa na teia da Kato e está prestes a ser injetada com veneno, quando a Shurayuki aparece e ataca a Kato de surpresa. Ela erra o contra-ataque da Kato bem quando a Moka e a Yukari também chegam correndo para ajudar. A Moka imediatamente pula para alcançar o Tsukune e ele rapidamente remove o rosário sem hesitar. Com isso, a Moka interior é liberada, e ela liberta o Tsukune, mas acaba deixando a Kurumu para trás, sozinha. Irritada, a Kurumu se liberta, fazendo a Kato perder totalmente a cabeça e agarrar o braço da Moka com raiva. No entanto, a mulher louca é muito mais fraca que a Moka interior e literalmente leva um chute, bem forte. A Kurumu então a presenteia com outro chute e a joga na própria teia dela, sem piedade alguma. No final, o Sukyun decide expor o comitê por serem uns idiotas corruptos, e felizmente, todos concordam com ele, o que é bom. No entanto, Kuyu, o chefe do comitê, fica sabendo da derrota da Kato e percebe que a identidade de monstro de todos está listada, exceto a do Sukyun, o que é estranho. Ele então queima os arquivos com um sorriso maligno, um sorriso bem sinistro. Enquanto isso, o grupo do Tsukune começa a reunir provas fotográficas dos métodos corruptos do comitê, mas também precisam de testemunhas, é claro. Graças a Shurayuki, ela conseguiu seguir o fã-clube de perto, sem ser notada. No entanto, quando vão interrogá-los, descobrem que o comitê literalmente os levou embora, os sequestrou. No dia seguinte, a Moka encontra o Sukune cansado, exausto. Ele percebe que a Moka está intoxicada pelo seu cheiro e até se inclina para ela dar uma mordida, um pouco sedutor, mas a Kurumu aparece, chutando a vampira para baixo, dizendo que ele precisa manter sua força, para o que der e vier. Mais tarde, o Jin percebe o comitê de segurança caminhando em direção à sala da senhora Nekonomi, onde Kuyu literalmente solta que o Sukyun é suspeito de ser um humano, em voz alta. Todos ficam totalmente chocados, e assim que o comitê tenta levá-los, a Yukari tenta desesperadamente libertá-los com todas as suas forças. No entanto, o Jin a impede, dizendo que ela não pode fazer nada sozinha, que é muito perigoso. Na sede do comitê, o Sukyun mostrou gravações de Seizo, Sr. Katsubo, Senhora, Hiriko e vários outros alunos confirmando que ele é humano, sem dúvidas. Acontece que até a Kurumu e a Shurayuki foram questionadas, mas elas defenderam o Sukyun com muita força, com veemência. O comitê também aponta que vampiros amam sangue humano e a Moka parece estar bebendo muito, sem parar. A Moka tenta desesperadamente defender o Sukyun, mas o interrogador está farto e a ameaça com água pura, o que é terrível para ela. Isso deixa o Sukyun seriamente irritado e ele exige que Kuyu solte a Moka, imediatamente, sem demora. No entanto, Kuyu casualmente ameaça jogar a Moka no lago e revela que o fã-clube está lá também para assistir. Ele explica que eles lhe disseram que o Sukyun é um idiota fraco e inútil, sem valor algum. Kuyu então imobiliza o Sukyun e diz para ele se transformar em um monstro e se libertar, com os gritos de dor da Moka ecoando em seus ouvidos de forma angustiante. O Sukyun decide contar a verdade e finalmente admite ser humano, para a surpresa de todos. Kuyu ri e estala os dedos para revelar a Moka, a Kurumu e a Shurayuki, que estavam escondidas. Kurumu e Shurayuki ficam chocadas, enquanto a Moka chora, dizendo que o Sukyun não deveria ter contado a verdade, de jeito nenhum. Percebendo que a Moka sabia a verdade, a Kurumu a esbofeteia, dando ao Kuyu um show divertido, uma cena e tanto. Kuyu então diz aos seus homens para prenderem a Moka, e depois se vira para o Tsukune, dizendo que ele será condenado à morte, sem piedade. Enquanto isso, a Kurumu e a Shurayuki voltam ao clube de notícias, informando ao Jin e a Yukari que o Tsukune é um humano, de verdade. A Shurayuki sai sem dizer uma palavra, em silêncio. A Kurumu se pergunta o que a Yukari pensa dos humanos. Mas antes que a Yukari pudesse responder, a voz de Kuyu surge no alto-falante, de repente. Ele anuncia que o Tsukune é um humano e que ele será condenado à morte, para todos ouvirem. Uma grande multidão se forma e grita animadamente, no entanto, dois alunos concordam que o comitê está indo longe demais, apenas para serem nocauteados por um membro do comitê, sem dó. A pobre senhora Nekonomi está horrorizada, mas o Sr. Katsubo está na verdade se divertindo muito com a situação. De volta ao clube, a Yukari está horrorizada com a notícia, completamente chocada. Ela diz desesperadamente a Kurumu que eles têm que fazer alguma coisa, mas a Kurumu apenas chora, gritando insultos sobre o Tsukune e a Moka com muita raiva. Lá fora, o Tsukune é finalmente exibido, e a Moka pode ouvir tudo de sua cela, lá embaixo, com clareza. O Tsukune faz seu último desejo e pede a Kuyu para poupar o resto do clube de notícias, por favor. No entanto, enquanto o humano inútil está recebendo gelo, a Shurayuki se lembra do Tsukune a salvando quando
de repente um pássaro estranho lhe diz que é a vez dela de fazer o salvamento de agir. Enquanto isso, a Yukari está tentando convencer a Kurumu, mas ela grita, dizendo que o Tsukune e a Moka deveriam ter confiado nelas para contar o segredo, para todos. De repente, o mesmo pássaro aparece, pedindo para elas dizerem isso na cara da Moka e do Tsukune, sem medo. De volta à cela, a pobre Moka chora impotente, e a Moka interior lhe diz que ela não está sozinha, e que quer salvar o Tsukune a todo custo. Nesse exato momento, o pássaro chega lá também, e entorta as barras da cela com muita força. A Moka sai e fica chocada ao ver o pássaro se transformar na Ruby. De repente, ela trouxe toda a turma com ela, e a Kurumu esbofeteia a Moka, dizendo que eles têm que se apressar e salvar o humano inútil, o mais rápido possível. Lá fora, Kuyu está literalmente prestes a decapitar o Tsukune, mas, por sorte, a Shurayuki apaga as chamas, bem quando a Ruby e a Kurumu voam para libertar o Tsukune e fugir, rapidamente. Shurayuki, Moka e Yukari ficam para trás para lidar com a luta, para enfrentar o inimigo. Kuyu pergunta se as garotas sabem que cometeram um crime contra a academia, um crime grave. Shurayuki, Moka e Kurumu dizem a ele que não importa, desde que tenham salvado o Tsukune, que é o mais importante. Kuyu então revela que o Jin disse algo parecido no ano passado, e por isso ele literalmente matou o clube inteiro, exceto o Jin, o que é terrível. Kuyu então ordena aos seus 3 principais capangas que os matem como punição, sem hesitar. Com isso, a Yukari e a Shurayuki se envolvem em uma batalha incrível, dando à multidão um show espetacular de tirar o fôlego. No entanto, Kuyu olha pra cima e sai pra perseguir o Tsukune, com muita pressa. A Yukari grita pra Shurayuki e a Moka ajudarem o Tsukune, mas a Shurayuki grita pra Moka ir sozinha, sem elas. A essa altura, o Tsukune está no telhado e agradece a Kurumu e a Ruby por salvá-lo, bem quando a Moka corre até ele, para se juntar. O Tsukune está feliz por se reunir, mas sua alegria é estragada quando Kuyu aparece, dizendo que o Tsukune vai morrer, sem escapatória. De repente, uma flecha de fogo perfura o coração do Sukyun, para o horror de todos os presentes que ficam chocados. Ele queima muito, e o pobre Sukyun diz fracamente a Moka que não se arrepende de ter vindo para a academia Yokai, de forma alguma, e pede a ela para proteger os amigos deles do Kuyu antes de arrancar o rosário com dificuldade. Pensando que o Tsukune está morto, a Moka grita como uma maníaca, e a Moka interior assume o controle com fúria. Kuyu fica impressionado, bem quando a Shurayuki e a Yukari chegam e ficam horrorizadas ao ver o Tsukune, quase morto. Mas o Tsukune ainda está se agarrando à vida, e então a Moka decide dar ao Tsukune um pouco de seu sangue de vampiro, para salvá-lo. A Ruby concorda, dizendo que os vampiros têm poderes de cura incríveis, muito poderosos. No entanto, eles devem ser rápidos porque Kuyu se transformou em uma raposa de 4 caudas, uma criatura temível. Ele dispara uma explosão contra eles quando de repente o Jin aparece, levando o golpe e chamando-os de idiotas por ficarem parados ali, sem fazer nada. Com isso, a Shurayuki dispara pingentes de gelo em Kuyu, mas ele os derrete facilmente antes de mandá-la voando com uma explosão de fogo, para ganhar tempo para Ruby e a Yukari, que estão se preparando. A Kurumu voa por aí, desviando do fogo de Kuyu, enquanto a Ruby e a Yukari liberam uma explosão de cartas de tarô em Kuyu com força total. No entanto, ele destrói facilmente os familiares, sem dificuldade alguma. A Ruby ainda não terminou, e os restos dos familiares se juntam em um grande corvo que bica o olho direito de Kuyu, com muita precisão. Kuyu então se transforma em sua forma de batalha definitiva e derrota todos, exceto a Moka que ainda está de pé. Infelizmente, os ataques da Moka não estão afetando Kuyu, e ela percebe que ceder tanto de seu sangue afetou sua força sobre-humana, a enfraquecendo. Kuyu então ataca a Moka, aparentemente a matando com um golpe fatal. No entanto, a Kurumu aponta para o topo do telhado, onde o Tsukune está segurando a Moka, a salvando. Ele havia subconscientemente sentido o perigo e salvado a vampira, por puro instinto. Kuyu tenta atacar, mas um Jin transformado o agarra, e com um chute voador, a Moka arremessa Kuyu para a sala abaixo, com muita força. Nesse exato momento, a escola inteira entra para encontrar a Moka em sua forma humana e o Sukyun todo esfarrapado, mas vivo. Eles acabam acreditando que o humano estúpido derrotou Kuyu, e que ele não é realmente um humano, o que é irônico. Até a Nekonomi concorda, e alguns alunos pedem desculpas por seu comportamento cruel com Sukyun, enquanto outros estão felizes com a derrota de Kuyu, comemorando. Logo, o grupo é tratado e a Moka e a Shurayuki são hospitalizadas, para se recuperarem. Taimu também conta tudo ao Sukyun, e ele fica extremamente grato à Moka por tudo que ela fez. Assim que ela acorda, o Sukyun agradece com um buquê de flores, um gesto gentil. É quando o Sukune sente seu coração batendo rápido e percebe que está se apaixonando pelas duas Mokas, o que é complicado. A Moka cora e o Sukune se inclina para um beijo, um momento romântico, mas a Shurayuki entra com as garotas e todo o grupo delas exige ser beijado, todas ao mesmo tempo. Certa manhã, o Sukyun está indo de bicicleta para a escola quando encontra a Moka no caminho. Os dois caem e quase se beijam, quando de repente a Moka interior o chuta, acordando o Sukyun de seu sonho de forma abrupta. Com isso, o Sukyun começa mais um ano na academia Yokai e corre para a escola, ignorando sua prima Kyoko no caminho sem dar atenção. Enquanto caminha pela floresta, o Sukyun encontra o local onde conheceu a Moka, mas desta vez, outra mulher esbarra nele, de repente. Ao contrário da Moka, essa moça não é nada doce e se livra do Sukyun, sem cerimônia. Chegando à escola, o Sukyun encontra seu grupo de namoradas sendo adorado pelos calouros, com muita admiração. A Yukari pula nele, apenas para a Kurumu derrubá-la, com um golpe rápido. Por sorte, a Shurayuki impede a Kurumu antes que uma briga comece, evitando o pior. A Moka aparece, e claro, ela e o Sukune começam a se encarar de forma estranha novamente, até que ela o morde, como sempre. Logo, a escola começa, e enquanto verificam seus armários de sapatos, a Moka fica soterrada sob um monte de cartas de amor, muitas delas. No entanto, uma delas diz a Moka que ela será morta amanhã, fazendo-a surtar completamente, de medo. Todos desconfortavelmente atribuem a carta a uma brincadeira, e a Kurumu e a Yukari vão recrutar novos membros para o clube, com entusiasmo. Enquanto isso, o presidente assustador do clube delas, Jin, está ocupado espiando as calouras como de costume.
De repente, ele percebe uma garota misteriosa, mas ela acaba chutando e quebrando sua lente, com muita força. Na escola, o Sukyun e a Moka encontram a Ruby, que está trabalhando para o diretor da escola, agora. É quando eles encontram outra carta ameaçadora na área de recrutamento, o que é preocupante. Até as garotas notam uma senhora estranha espreitando por perto, de forma suspeita. Mais tarde, quando o Sukyun e a Moka voltam para os dormitórios, eles notam outra carta presa nas costas do Sukyun, o que é bizarro. Assim que ele a lê, a Moka surta tanto que ela simplesmente foge, apavorada. À noite, a Shurayuki percebe a mesma garota estranha procurando pelo quarto de alguém, de forma furtiva. Ela imediatamente a questiona, no entanto, a garota tenta ser mais esperta e escapa dos ataques da Shurayuki, com agilidade. Na manhã seguinte, o Sukyun cumprimenta uma Moka sem dormir, exausta. Inúmeras... Butters continua ouvindo a noite toda, deixando-a seriamente assustada pela vida. O grupo se reúne para proteger Moka e Shurayuki conta sobre a noite passada também. Nisso, uma confusão começa, a garota misteriosa atacou 2 garotos que a encaravam e eles começam a persegui-la em suas formas verdadeiras. O grupo de Tsukune percebe que todos viram essa mulher estranha, e Moka fica totalmente paralisada de medo. No entanto, a confusão piora, e Tsukune acidentalmente esbarra em Moka, arrancando seu rosário. A Moka interior é então liberada e chuta os dois, causando uma explosão de ar que revela o submundo secreto da garota. Assim que tudo se acalma, a garota estranha aparece, dizendo que é o pior pesadelo da Moka. Para choque de todos, ela declara que a hora finalmente chegou de apagar a irmã da face da Terra. A irmã de Moka, Cocoa, enlouquece e dá um chute voador em Moka só para atravessar várias árvores. Quando Tsukune salva Moka, ela está totalmente louca e pergunta por que Moka não está revidando. Pegando uma carteira extra, Cocoa a balança descontroladamente, mas acidentalmente atinge Tsukune, nocauteando-o. Nisso, o Sr. Katsubo aparece, perguntando por que Cocoa não está na aula. Ruby diz que o sobrenome de Cocoa é Shuzan, o que confunde a todos. Enfim, o grupo leva o Tsukune nocauteado para a enfermaria. Lá, Moka finalmente explica que ela e Cocoa têm mães diferentes, por isso sobrenomes diferentes. Ela lembra que elas brigavam todo santo dia e Cocoa nunca a venceu uma vez sequer. Um dia, Moka contou a Cocoa sobre seus planos de ir morar com a mãe no mundo humano. Ao ouvir isso, Cocoa jurou caçá-la. De repente, Cocoa arromba a janela armada com um martelo e todos fogem para o corredor. Kurumu pede para Moka fazer algo, mas ela está com muito medo e foge com Tsukune, com Cocoa o seguindo. Enquanto isso, o Sr. Katsubo e a Srta. Kiria pedem a Srta. Nekonomi para ajudá-los a parar Cocoa, mas a ouvem correndo lá fora. Finalmente alcançando Moka, a irmã maníaca a confronta. Por sorte, Yukari e Kurumu chegam vestidas de super-heroínas, só para serem derrubadas. Shurayuki, que estava escondida o tempo todo, fica super irritada e se prepara para congelar Cocoa. No entanto, Moka implora para que não ataquem a irmã. Nisso, Jin e Ruby entram em cena e Tsukune tem certeza de que Cocoa não pode enfrentá-los. Jin distrai Cocoa com um clique e todos acabam se escondendo dentro de um depósito de equipamentos. Então, Moka decide enfrentar a irmã sozinha e ordena que os outros não a sigam. Moka então confronta Cocoa fora dos terrenos da escola. No entanto, vendo que Moka não está usando toda a sua força, Cocoa fica super brava e a imobiliza. Ela desaba perguntando a Moka por que ela não luta como nos velhos tempos. Nisso, Tsukune e os outros aparecem, percebendo que Cocoa estava simplesmente sentindo falta de Moka. Ela pede desculpas a Cocoa, mas não é por isso que Cocoa está dando tudo de si. Ela quase mata Tsukune e Moka, mas, por sorte, a Moka interior aparece e diz a Cocoa que vai nocautear qualquer um que os ameace. Ela então chuta Cocoa para longe, mas Cocoa se levanta e começa a rosnar. De repente, ela corre para abraçar a Moka interior, confundindo a todos. Cocoa então explica que queria se livrar da irmã falsa e ver aquela que a deixou. A Moka interior apenas se sela, dizendo que não é mais a mesma pessoa. Tsukune então leva a Moka para a enfermaria e se pergunta de onde veio a Moka doce, só para ser mordido. Logo é dia dos pais, e Tsukune diz a 2 colegas que seus pais não compareceriam. Mais tarde na aula, Moka e Tsukune encontram Saizu todo mal-humorado. No entanto, o cara vira um total covarde assim que os pais dele aparecem. Enfim, Moka diz que nenhum dos pais dela veio em todos os anos anteriores, então é improvável que venham. Ela só planeja passar o dia com Cocoa, mas muda de ideia quando Cocoa invade e ataca Tsukune. Mais tarde, enquanto Moka cuida do ferimento de Tsukune, Shurayuki apresenta Tsukune à sua mãe, Tsurara Shurayuki. Elas não são muito diferentes, e Shurayuki até disse a ela que Tsukune é seu namorado. Ela até pede para Tsukune entrar na brincadeira, mas a situação se complica quando Kurumu chega com a mãe, Eiji Hakurono, e revela que o apresentou como seu noivo. A mãe dela sufoca totalmente o pobre coitado com suas atenções. Logo, Yukari entra com os pais também, e Ruby fica animada para ver bruxas adultas. Enfim, a aula começa, e por algum motivo, Eiji e Reisara parecem ter alguma rixa entre elas.
As duas se esbarram e se derrubam de propósito. Acontece que ambas querem que suas filhas resolvam suas vidas amorosas, e até Shurayuki e Kurumu entram numa briga. Mais tarde, as duas são tiradas da aula pelas mães. Eidira pergunta agressivamente a Kurumu até onde ela foi com Tsukune e diz a ela para salvar o relacionamento literalmente fazendo amor com ele. Enquanto isso, Sara vai um passo além e diz a Shurayuki para congelá-lo. Então, Shurayuki atrai Tsukune para a floresta e o congela. No entanto, ele é resgatado graças a Yukari. Mas isso não para o caos, e Kurumu começa a esfregar em Tsukune, tentando seduzi-lo. Como esperado, as guerras das mães continuam pelas aulas, e até na aula de música, Kurumu e Shurayuki cantam músicas para Tsukune professando seu amor. Então, no almoço, ambas as mães acabam discutindo tanto sobre o futuro casamento de Tsukune que literalmente destroem a cafeteria. No entanto, Tsukune percebe que Sara e Eidira estão brigando por ele porque ele se parece com um garoto chamado Gonzo, por quem elas brigaram durante a juventude na academia yokai. Infelizmente, os ataques de Sara e Eidira fazem Tsukune remover acidentalmente o rosário de Moka, liberando a Moka interior. Ela então diz às duas mães para pararem, fazendo-as atacá-la. Tsukune acaba espremido entre os talentos de Sara e Eidira, e ambas as mulheres, em seu estado assustador, gritam em uníssono, dizendo a Tsukune que ele pode namorá-las em vez disso. Felizmente, os pais de Yukari consertam a cafeteria, e logo o dia dos pais chega ao fim. As duas mães então pedem desculpas, assim que Saizou aparece com os pais. Ouvindo o sobrenome de Saizu, as duas mulheres percebem que Gonzo é na verdade o pai de Saizou, e agora o cara parece um bolinho. Um dia, Yukari está indo para a escola e diz oi para Tsukune, mas ele a ignora e cumprimenta Moka. A pobre Yukari fica toda triste e decide conquistar o coração de Tsukune. Mais tarde, enquanto espia o casal, Yukari fica com ciúmes dos talentos de Kurumu. Ela tristemente verifica sua altura na enfermaria quando, de repente, a enfermeira Mako Yakumaru afirma que pode realizar o desejo de Yukari de envelhecer. Yukari acorda mais tarde se sentindo estranha e volta para o dormitório, ouvindo garotos a elogiarem na aula. Ninguém a reconhece até que ela intervém numa briga. É quando ela olha para seu reflexo e fica chocada ao ver o corpo de uma adolescente. Na enfermaria, Mako pergunta como Yukari gosta de ser mais velha, e ela agradece feliz. A garota até provoca a Moka. No entanto, depois de conseguir um novo uniforme, Yukari deixa a jaqueta e opta por uma fita amarela, abandonando o chapéu e a capa para parecer mais atraente. A pequena bruxa se transformou numa adolescente. Mais tarde, ela esbarra em Tsukune e pede desculpas com uma pose fofa, imitando Kurumu. Yukari tenta impressionar o cara inútil, mas ele apenas foge envergonhado. Enfim, Yukari continua a se adaptar à sua nova aparência. No dia seguinte, a senhorita Nekonomi anuncia uma sessão de medição corporal. No dia seguinte, Yukari vai à academia para as medições, enquanto os garotos observam do telhado da escola, admirando a beleza de Yukari e Moka, o que deixa Kurumu com ciúmes. Ruby também na academia fica surpresa com a mudança de Yukari. Ela mede Moka e percebe que seus talentos são muito maiores do que pensava. No entanto, quando chega a vez de Yukari, ela fica chocada com o tamanho dela. Durante a medição de altura, Yukari sente ciúmes de Kurumu e segue Mako até o banheiro, fingindo que precisa ir. Chegando na enfermaria, Yukari pede ajuda a Mako mais uma vez, mas Mako admite que estava fazendo Yukari se sentir mal de propósito para obter energia de seus sentimentos negativos. Sentindo-se chateada e pronta para discutir, Yukari fica surpresa quando Mako lhe diz que se ela vencer, Yukari voltará a ser jovem. Mako então tira a varinha de Yukari e a coloca para dormir para usar seus sentimentos ruins. Enquanto dorme, Yukari percebe que não é tão madura por dentro quanto parece por fora. Quando ela acorda, suas amigas estão lá, e Mako se foi. Elas voltam para serem medidas, mas Yukari volta a ser criança como Mako disse que aconteceria. Todos ficam surpresos, mas Yukari está bem com isso porque ela cresceu um pouco fisicamente com as medidas feitas. Todos vão embora, e Romo pensa que Yukari fez algum tipo de mágica, mas Yukari diz que está bem do jeito que é e sabe que ainda tem muito a crescer emocionalmente. Ela então vê Tsukune e rouba um beijo. Então, um dia em seu quarto no dormitório, Shurayuki se esforça para cozinhar curry, achando difícil. Quando o curry transborda e queima a mão dela, ela grita, acordando outros estudantes. O cabelo de Shurayuki vira gelo, e ela desmaia. No entanto, ela olha para uma foto de Tsukune em seu calendário e encontra coragem para continuar tentando. No dia seguinte, Tsukune trabalha na aula de oficina enquanto as garotas cozinham. Ele sonha acordado com Moka, oferecendo-lhe comida de seu menu especial, só para acordar e perceber que Saizou destruiu a mesa inteira. Na aula de culinária, a senhorita Apsara anuncia que farão curry. Shurayuki adiciona poções do amor à dela, Tsukune faz uma versão picante e Yukari faz uma saudável. No entanto, a senhorita Apsara adiciona muito tempero ao curry de Yukari, fazendo a pobre garota chorar. Shurayuki fica brava ao ver Moka cozinhar porque ela acha que é contra o orgulho vampiro. Quando Shurayuki a pega, ela se junta novamente à aula de culinária. Depois as garotas dão seus curries aos garotos.
O curry de Shurayuki está congelado, e ela até congela outras pessoas quando zombam dela. Enquanto isso, a senhorita Apsara descongela Shurayuki, só para insultar o curry, irritando-a seriamente. Em outro lugar, Shurayuki está se sentindo sem esperança, mas lembra do conselho de Moka para continuar tentando. Ela tenta cozinhar novamente seguindo o conselho de Ruby, e depois de alguns contratempos, ela finalmente faz um bom curry. No dia seguinte, Tsukune, Moka, Kurumu e Yukari se perguntam onde está Shurayuki. Eles decidem visitá-la nos dormitórios depois da aula. De repente, Koko a chama por Moka, e eles a veem na entrada da sala de aula segurando pratos de curry, com a pele totalmente amarela. Koko se transformou numa zumbi movida a curry na escola. Os garotos discutem sobre terem sido congelados por Shurayuki outro dia quando, estranhamente, encontram curry saindo de todos os lugares da escola. A escola inteira então faz uma feira de curry, sem saber que é a senhorita. A Apsara está por trás da bagunça picante. Enquanto isso, Shurayuki vai para a escola com seu curry e encontra estudantes com a pele amarela no pátio. Um deles tenta atacá-la, mas ela congela o idiota e encontra suas amigas comendo o curry também. Ouvindo risadas, Shurayuki vê a senhorita Apsara espalhando uma nuvem amarela e revelando sua verdadeira forma. A senhorita Apsara explica seu plano de fazer todos provarem curry de verdade. Tsukune, que agora é um zumbi de curry, pede o curry de gelo de Shurayuki, quebrando o feitiço da senhorita Apsara. O curry de gelo raspado de Shurayuki traz suas papilas gustativas de volta à vida. A senhorita Apsara tenta forçar Tsukune a comer o curry dela, mas o curry de gelo raspado de Shurayuki o conquista. A senhorita Apsara ataca com raiva com pratos de curry, mas Shurayuki os congela também. Ela então envia um prato gigante contra ela que Shurayuki não consegue congelar totalmente. No entanto, bem nessa hora, Moka salva Tsukune e derruba o prato de curry da senhorita Apsara antes de mandá-la pelos ares. Finalmente, Tsukune compartilha o curry de Shurayuki e liberta todos do feitiço. Assim que o caos termina, Kurumu suspeita que Shurayuki usou sua magia, mas ela nega, dizendo que cozinhou seu curry para Tsukune com amor. Um dia, membros de uma gangue de rua chamada Indústrias Monstros se reúnem nos docas liderados pelo Goblin de Tosa. Eles expressam gratidão pela ajuda mútua e planejam conquistar o território de outra gangue para expandir seu domínio. Enquanto isso, o grupo de Tsukune está numa viagem de campo ao mundo humano. Ruby inesperadamente se torna a guia turística deles, com a pobre Shurayuki pedalando desesperadamente atrás do grupo. Eles param em vários lugares e eventualmente acabam num santuário. Moka tenta passar um tempo com Tsukune, mas ele está ocupado com outras garotas. No entanto, eles avistam o monge do mar comendo peixe de um lago, o que é estranho. Lá fora, Shurayuki finalmente chega de bicicleta, mas é atingida por um ônibus. Enquanto isso, o grupo compra souvenirs, e Moka considera comprar um amuleto para amor e casamento. Ela é insultada por alguns caras agressivos, mas seu amuleto os desarma. No entanto, chefes das indústrias monstros notam o uniforme da Academia Yokai de Moka. Ao cair da noite, a turma chega ao hotel. Kurumu e Shurayuki tentam passar um tempo sozinhas com Tsukune, mas Yukari intervém. Moka continua se sentindo mal. Mais tarde, Moka e Koko acabam se perseguindo pelo hotel, causando uma confusão. Assim que todos adormecem, Moka sai sorrateiramente, seguida por Kurumu, Shurayuki e Yukari. Moka expressa seu desejo de passar um tempo com Tsukune durante a viagem, sentindo-se incerta se é egoísmo. Tsukune a tranquiliza, confessando que também quer ficar com ela. Antes que pudessem ter um momento romântico, o monge do mar os interrompe e sequestra Tsukune. Apesar da tentativa de Moka de resgatá-lo, Zashikihashi intervém. Por sorte, Kurumu e os outros chegam bem a tempo. O espectro os avisa para encontrar Tsukune se o quiserem de volta e lança um ataque de fogo que Shurayuki bloqueia. Ao amanhecer, Tsukune se preocupa em pegar um resfriado quando, de repente, as garotas chegam para salvá-lo, vestidas com trajes improvisados de heroínas. Elas percebem que as indústrias monstros sequestraram Tsukune para eliminar Yokai e ver seu poder. Então as garotas se preparam para enfrentar os chefes. Kurumu enfrenta o monge do mar enquanto Yukari lida com o pirralho fantasma e fica enterrada sob travesseiros, mas consegue revidar. Por outro lado, Shurayuki confronta o espectro, combinando seu fogo com gelo e congelando-o completamente. No entanto, Moka luta contra o Goblin até usar uma arma escondida para derrotá-lo. Ela entra com seu próprio drama, mas todos a ignoram. Koko tenta atacar com raiva, mas Moka a afasta facilmente e espanta as indústrias monstros antes de se selar novamente de volta à excursão. Kurumu, Yukari e Shurayuki percebem que Tsukune e Moka estão desaparecidos. Enquanto isso, Tsukune e Moka se veem confrontados pelas indústrias monstros mais uma vez, mas desta vez eles não estão com vontade de lutar. Em vez disso, eles declaram Moka sua nova líder. Moka se agarra nervosamente a Tsukune. Um dia, Tsukune surpreendentemente aparece em casa. A mãe de Tsukune percebe que ele parece ter crescido. De repente, outra campainha toca e Tsukune pergunta o que está acontecendo. A mãe dele explica que uma linda garota está procurando por ele. Para a surpresa de Tsukune, é Moka, que pede desculpas por chegar inesperadamente. Enquanto a mãe de Tsukune tenta se acalmar, pensando que Moka é a namorada de Tsukune, Tsukune faz um tour pela casa para Moka.
Ele se sente envergonhado enquanto Moka explora seu quarto. Moka então explica que pensou que se Tsukune fosse para casa, ele poderia decidir ficar, por isso ela apareceu. Estranhamente, ambos caem na cama de Tsukune e quase se beijam quando Tsukune encontra Kurumu, a senhora assustadora, escondida debaixo dos lençóis, sem perceber que Moka está lá. Kurumu tenta fazer Tsukune tomar uma atitude, mas percebe que Moka e Shurayuki também estão presentes. Nisso, Yukari acaba se juntando a eles, e uma briga começa por causa de Tsukune, bem quando a mãe dele chega e desmaia de choque. Quando Kazumi acorda, ela pergunta a Tsukune se ele está dormindo com as garotas. Tsukune desesperadamente esclarece que são apenas amigos, surpreendendo as garotas, cada uma das quais se considera sua namorada. Moka percebe que Tsukune nem contou aos pais sobre elas ou a academia yokai, e sente muito por colocá-lo numa situação embaraçosa. As garotas então pedem desculpas por aparecerem. Enquanto isso, Kokoa corre em sua bicicleta em direção à casa de Tsukune. Mais tarde, Tsukune tenta tomar banho, mas é interrompido por Kurumu. No entanto, Shurayuki interrompe, congelando os pés de Kurumu, só para Yukari puxar a toalha de Tsukune, dando-lhe um choque enorme. Tsukune e Yukari correm para impedir Kurumu e Shurayuki de brigar, só para a mãe de Tsukune encontrar o filho e desmaiar novamente. Mais tarde, a prima de Tsukune, Kyoko, visita e vê uma cena caótica em sua casa. Ela repreende Tsukune e seus amigos por chatearem a mãe dele, levando a uma discussão sobre quem é a verdadeira namorada de Tsukune. Kyoko propõe uma competição para determinar quem ama Tsukune mais. Cada garota tenta provar seu amor por Tsukune, mas falha. Kurumu se defende, dizendo que pode satisfazer Tsukune com seus talentos, mas Yukari interrompe, dizendo que está disposta a ter um relacionamento com Tsukune. Moka quer bebês e Moka acidentalmente insinua gatos quando tudo o que ela fez foi apenas sugar sangue. A mãe de Tsukune desmaia mais uma vez. Enfim, as garotas decidem brigar e vão pra fora. De volta em casa, Moka atende a mãe de Tsukune assim que ela acorda. A mãe de Tsukune diz a ela que Tsukune sempre fala com ela sobre Moka por telefone. Isso deixa Moka feliz, e ela sai para lidar com as mulheres loucas lá fora. Ela impressiona Tsukune exibindo suas habilidades antes de invocar seu eu interior e acalmar suas amigas. A Moka interior então diz a Tsukune que um dia ele terá que tomar uma decisão e escolher uma parceira entre elas. No dia seguinte, Ruby cancela os passes da viagem escolar deles e as garotas discutem sobre quem é a culpada. Enquanto isso, de volta em casa, a mãe de Tsukune dispensa Kyoko, vendo o poder da garota como um sonho, e a pobre Kokoa chega para encontrar Tsukune e companhia sumidos. Um dia, Ruby é vista se apresentando à plateia. Ela é então cumprimentada por Tsukune e se pergunta se eles um dia se tornariam mais do que amigos. Nisso, Moka chega cumprimentando Tsukune. Isso irrita Ruby um pouco. No entanto, Kurumu chega também, seguida por Yukari e depois Shurayuki. A pobre Ruby finalmente explode, fazendo as garotas a cumprimentarem. Ela então chama as garotas de aberrações totais por usarem saias curtas, fazendo Moka e Yukari protestarem até que a dupla idiota, Kurumu e Shurayuki, provam que Ruby está certa ao se exibirem e pedirem a opinião de Tsukune. No entanto, as garotas então chamam a saia longa de Ruby de sem graça, fazendo-a explodir ainda mais e se revelar a monitora do código de vestimenta. Ela então anuncia uma nova regra de saia. Logo, a senhorita Nekonomi ouve os ex-capangas de Kyoko falarem sobre a nova regra de Ruby, e vai às compras. No entanto, ela experimenta roupas que irritam Ruby, que está trabalhando como caixa. Ruby a pega e puxa as orelhas de Nekonomi, fazendo-a rasgar o maiô. No entanto, assim que Ruby se vai, Nekonomi encontra um uniforme escolar e decide experimentá-lo. Mais tarde, as garotas percebem que Jin está desaparecido. Ele diz que uma vez perdeu seu orgulho por causa do comitê de segurança e acidentalmente deixa cair fotos que tirou de Kokoa e de Su em seus trajes picantes. Jin então agradece a Tsukune e aos outros por derrotarem o comitê, mas se pergunta por que Tsukune consegue todas as garotas. Mais tarde, a senhorita Hiriko avista Moka e lembra de sua derrota. Ela faz Moka de refém, só para ser parada por uma super-heroína felina. Ela corta com raiva um buraco no traje da heroína, revelando cuecas chamativas e percebendo que é Nekonomi. A senhorita Hiriko então foge envergonhada, dizendo a Ruby para não implicar com seus alunos. Mais tarde, é revelado que Kokoa se deu mal ao ir a diferentes locais em busca de comidas famosas. Assim que ela retorna, Kokoa é derrubada pela equipe de karatê. A ruiva fica totalmente envergonhada, percebendo que esmagou sopa. Enquanto isso, Moka diz a Tsukune que ele tem gosto de fruta. Acontece que Tsukune estava bebendo leite para tentar impedi-la, mas ela gosta do sabor. O pobre coitado então tenta beber muito vinagre, seguido por várias garrafas de molho picante e água saborizada. No final, ele engole uma tonelada de alho e energéticos. Na manhã seguinte, Moka o cumprimenta enquanto ele se exercita, mas o cheiro de seu odor nojento a faz fugir. Mais tarde, Yukari encontra um cachorrinho perdido na chuva a caminho da escola. O pequeno acaba destruindo a sala do clube de notícias e Yukari então leva o filhote para Jin, mas ele a manda embora com raiva. No entanto, Ruby logo retorna como a fiscal de vestuário. Ela avisa as ex-capangas de Kyoko sobre suas saias curtas, mas quando a insultam, Ruby as ameaça com sua régua e as choca. Jin, que assiste a tudo, não gosta da regra de Ruby porque afeta sua coleta de notícias. Ele pede para Ruby parar, oferecendo uma sessão de fotos particular, e Ruby concorda. No dia seguinte, Ruby vê Tsukune e as garotas novamente, e elas discutem como sempre, realmente detestando as saias longas.
Ruby pensa que fez um bom trabalho quando de repente o vento sopra e levanta as saias de todo mundo. Ruby fica brava com o quanto elas ainda estão mostrando tudo por aí e perde totalmente o controle, tropeçando nas garotas. Tsukune e as garotas ficam surpresas, e Ruby se sente envergonhada e rapidamente se esconde. A pobre garota começa a chorar, mas Tsukune a acalma. No entanto, elas estão perdendo uma coisa muito importante, e Jin pula, tirando fotos sem parar. Ele esbarra em Tsukune, removendo o rosário e liberando a Moka interior. A Moka interior então nocauteia Jin. No entanto, nesse momento, Kakoa aparece e persegue sua amada Moka. Logo, Ruby caminha com Yukari pelo rio e se junta ao clube de notícias conversando alegremente. Mais tarde, ela verifica o Rosário da Barreira e se encontra com o diretor, discutindo a paz entre monstros e humanos. Um dia, Kakoa assiste a vídeos das lutas de sua irmã, esperando ajudá-la a voltar para casa. Ela percebe que Tsukune sempre tira um colar especial e decide pegá-lo, mas encontra a sala da Moka vazia. O grupo, na verdade, foi em uma viagem de esqui e é recebido por fadas da neve no resort. No entanto, isso é uma armação na casa da Yukari, e ela e sua mãe têm um plano sorrateiro para fazer Tsukune lhes dar alguns bebês. Ruby acaba sendo a instrutora de esqui delas, enquanto Moka e Tsukune gritam os nomes um do outro apaixonadamente. Logo, as garotas discutem sobre quem vai esquiar com Tsukune quando, de repente, Shurayuki sequestra Tsukune, derrubando a pobre Kakoa pela colina. Shurayuki volta para casa apenas para encontrar o pirralho inútil desaparecido. O cara acaba tremendo de frio, mas felizmente Moka o encontra. Desta vez, Kakoa emerge da neve. Planejando pegar o rosário, no entanto, ela fica super brava por não conseguir tirá-lo, graças ao seu grito louco. Uma avalanche começa, levando-a e Tsukune para um desfiladeiro. De volta ao resort, Kurumu, Yukari, Ruby e a senhorita Nekonomi estão aproveitando as fontes termais apenas para congelar as águas quentes. Nesse momento, Yukari entra correndo com Moka, dizendo a todos que Tsukune e Kakoa caíram em um desfiladeiro. O flashback então mostra Moka e Kakoa brigando como de costume, e Kakoa acorda em uma caverna com Tsukune. No entanto, Kakoa decide ir embora. Tsukune corre atrás dela e consegue fazê-la ficar quando de repente um rugido os assusta. Enquanto isso, Moka, Ruby, Kurumu e Yukari saem para encontrar Tsukune. No entanto, Moka é melhor encontrar Tsukune antes que a dupla mãe e filha de gelo o alcance. Ela sai com Ruby em vez disso. De volta à caverna, Tsukune pergunta a Kakoa por que ela o odeia tanto. Kakoa diz que é porque Moka dá tudo a ele. Ela enlouquece antes de desmaiar, e então Tsukune decide deitar ao lado dela para mantê-la aquecida. No entanto, ele acorda e descobre que o rugido se aproximou, e então de repente um Yeti literal entra na caverna. Mas felizmente Shurayuki vem resgatar Tsukune, e então foge com Kakoa para que ela receba atenção médica. Mas o Yeti segue. Nesse momento Moka aparece e Tsukune imediatamente tira o rosário dela. Com a Moka interior fora, ela chuta o Yeti pra longe. No entanto, Kakoa vê sua chance e tenta pegar o rosário, mas a Moka interior diz que não vai se deixar permanecer sem selo. Com isso, ela se sela novamente. Nesse momento, Shurayuki percebe que o Yeti é na verdade seu pai. Acontece que o cara estava procurando esquis perdidos. Logo, todos vão embora com Shurayuki prometendo se casar com Tsukune da próxima vez. Um dia, Desiko Desi caminha para a escola se sentindo para baixo desde a derrota de Kuyo no ano passado. De repente, ela ouve uma voz linda e vê um garoto novo pedindo direções para a sala dos professores. Ele diz, "Eu te amo" em francês, e Desiko instantaneamente se apaixona por ele, jurando ser sua serva para sempre. Na aula, a senhorita Nekonomi o apresenta como Kartaro, um novo aluno. Shurayuki, Yukari, Moka e Kurumu murmuram que preferem o idiota Tsukune a Kartaro. Após a aula, as ex-amigas de Kuyo convidam Kartaro para uma aula de música onde ele as encanta com seu Rizé, fazendo-as se apaixonar por ele. Mais tarde no almoço, o clube de notícias debate ideias de artigos quando, de repente, Kartaro aparece e impressiona Yukari ao pegá-la quando ela tropeça. Ele estranhamente a chama de sua coelhinha, e também diz, "Eu te amo", e o cara imediatamente se apaixona por ele, se perguntando por que está agindo assim. Então, durante a educação física, Kartaro se aproxima de Shurayuki, enquanto ela observa Tsukune falhar em um salto. Kartaro aparece, elogiando seu sorriso e dizendo, "Eu te amo" para ela também. A garota, que nem sorri em um dia bom, começa a sorrir sob seu feitiço de amor. Após a educação física, Moka e Kurumu lutam para carregar bolas de vôlei. Kartaro acaba ajudando Kurumu, dizendo "Eu te amo", e a moça literalmente começa a se derreter por ele. Moka então questiona as intenções de Kartaro, mas ele a coloca sob seu feitiço também. Logo, com todas as garotas babando por ele, Kartaro as transforma em suas guarda-costas pessoais, incluindo Moka, Yukari e Shurayuki. Assim que Tsukune percebe isso, ele tenta desesperadamente alcançá-las, mas é inútil. No clube, o humano inútil pede ajuda a Jin, e ele concorda em investigar. No entanto, Kartaro acaba hipnotizando Jin também, e planeja dominar a escola. O poder de Kartaro cresce tanto que ele até acaba controlando a senhorita Nekonomi, e os dois começam um show massivo. Tsukune tenta o seu melhor para detê-lo, mas é espancado até que Kakoa aparece. Ela confronta Kartaro, mas quando ele tenta escravizá-la também, Moka corre até ela. No entanto, sob o feitiço de Kartaro, ela é incapaz de fazer qualquer coisa. Nesse momento, Tsukune decide ser útil e pula nas duas moças e consegue tirar o rosário da Moka.
Com a Moka interior fora, Kataru tenta hipnotizá-la e a Kakoa novamente. No entanto, Kakoa reage rapidamente, enfiando o microfone dele na boca de Kataru, e Moka então o chuta rapidamente, fazendo Kataru quicar como um fliperama. As duas então desferem um chute duplo no rosto do esquisito, nocauteando-o e quebrando o feitiço. Kakoa começa a celebrar alegremente a liberdade da Moka, mas a Moka interior diz que foi a Moka exterior quem lutou para salvar sua irmã. Mais tarde, Kakoa reflete sobre o sacrifício da Moka exterior, enquanto Moka, como de costume, bebe o sangue de Tsukune, irritando o clube de jornalismo. Um dia, Kyoko chega ao mundo dos monstros carregando bolinhos de arroz para Tsukune que Kasumi enviou para ele. Ela encontra Kakoa no caminho, e elas colidem, trocando seus pacotes. Kakoa, agora com os bolinhos de arroz, sai correndo com um plano para trazer sua irmã de volta. Enquanto isso, Kakoa chega à Academia Yokai e observa Tsukune e Moka. No entanto, sua atenção é desviada quando Kurumu, Yukari e outros se juntam. Kyoko interpreta mal a situação, acreditando que a escola pode estar treinando garotas para a bandeja. É quando ela abre o pacote para encontrar um espelho em vez de bolinhos de arroz. A pobre Kakoa descobre a confusão. No entanto, Kyoko investiga o espelho e uma pixie chamada Lilith emerge dele, mas Kyoko foge para a floresta, sentindo como se estivesse em um programa de pegadinhas. Lilith então demonstra a capacidade do espelho de revelar as verdadeiras formas de monstro, provando que Kyoko não apenas sonhou com as garotas com poderes. A pequena Pixie então voa até Kurumu e Yukari e expõe seus verdadeiros eus. Mais tarde, no clube de notícias, Tsukune e Moka encontram Ruby, que lhes pede ajuda para encontrar um artefato roubado. No entanto, antes que possam ajudar, Jin se transforma em um lobisomem e perturba a sala. Moka consegue detê-lo, e Ruby pergunta se ele olhou no espelho. O idiota diz que responderá se ela o deixar tirar fotos dela. Moka simplesmente derruba o cara, e Ruby explica o espelho de Lilith. No caos que está causando, Tsukune decide localizar os outros, e Ruby recebe notícias de uma garota humana com o espelho e fica preocupada com a segurança dela. Na piscina, a pobre Kyoko treme de medo ao testemunhar pessoas se transformando em monstros e implora a Lilith para parar, mas Lilith insiste em realizar seu desejo de explorar a Academia Yokai. Nesse momento, Kyoko encontra Mairo em sua forma monstruosa. Tsukune então avista Lilith voando e fica aliviado ao encontrar Kurumu ainda em sua forma humana. No entanto, o comportamento de Kurumu fica louco enquanto ela expressa seus sentimentos por Tsukune. Yukari e Shurayuki se juntam ao caos e Tsukune percebe que o espelho liberou seus verdadeiros eus, e é melhor ele se salvar. Enquanto isso, Mizu se prepara para atacar Kyoko quando de repente Moka aparece. Kyoko, inicialmente assustada por ela, a aceita. Kyoko então ajuda a Moka a recuperar o espelho e o mostra a ela, liberando a Moka interior e derrotando Mairo e seus aliados. Com a situação sob controle, Moka interior e Moka exterior confrontam Lilith, que revela sua verdadeira identidade e até divide as duas Mokas. No entanto, por causa disso, seus poderes também se dividem. Nesse momento, Tsukune aparece com as garotas livres do feitiço de Lilith. O grupo então se venda e derrota Lilith para sempre. O envolvimento da pobre Kakoa no caos é exposto e Ruby a leva para a punição. No entanto, graças ao caos de Lilith, a barreira da escola está se desfazendo. Ao mesmo tempo, Kazumi assiste a um programa de TV sobre tempo severo quando sua casa de repente treme. Ela corre para fora e fica surpresa ao ver a Academia Yokai espelhada de cabeça para baixo no céu. De volta ao mundo dos monstros, alunos olham para cima com horror enquanto o céu se fratura. É explicado que a grande barreira está desabando devido ao espelho de Lilith. Essa revelação aterroriza a todos, especialmente Kyoko, que teme ser comida por monstros. Moka corre para consertar a barreira com a ajuda de suas amigas. No final, a pobre vampira sacrifica sua identidade como Moka exterior para reparar a barreira, deixando-a permanentemente em sua forma de Moka interior. Apesar dessa mudança, Moka promete se reunir com Tsukune. Um mês depois, Kyoko retorna em segurança ao mundo humano, mas algumas coisas na escola permanecem diferentes. Na aula, a Moka interior mostra pouco interesse e está sempre imersa em uma revista sobre combate. Tsukune também se sente desconfortável com a nova Moka, pois não consegue mais realizar suas fantasias. No entanto, durante a aula de ginástica, Kurumu e Shurayuki flertam com Tsukune quando de repente a Moka interior se junta, o que é muito incomum. A moça literalmente começa a exibir seus talentos, deixando Tsukune totalmente confuso. Mais tarde, a Moka interior encontra Tsukune no telhado, onde eles compartilham um momento semelhante ao que Tsukune e a antiga Moka costumavam ter. No entanto, Tsukune sente que está traindo e para. A Moka interior então revela a Tsukune que a antiga Moka era uma ilusão criada pelo Rosário. Apesar disso, a Moka interior se oferece para se alimentar do sangue de Tsukune, mas seus amigos acabam os interrompendo. Shurayuki, Yukari e Kurumu percebem que devem animar Tsukune, sem saber que Kakoa está observando de longe e decide ficar de olho em Tsukune. Naquela noite, Ruby verifica a grande barreira e encontra o rosário de substituição intacto. Ela informa ao diretor que aprecia o sacrifício da Moka. O diretor então lhe conta um segredo, e Ruby descobre que ambos os rosários são idênticos. No dia seguinte, na escola, a senhorita Nekonomi fala à turma sobre uma sessão de futuro passado. Tsukune liga para casa e fica sabendo da tempestade causada pela barreira. Kasumi o tranquiliza, mas diz que Kyoko está muito triste por ter machucado Moka.
Mais tarde, Ruby está varrendo perto do portão quando vê Tsukune saindo e decide segui-lo. Ele revisita o local onde conheceu Moka pela primeira vez. Ruby ouve sua tristeza e acaba compartilhando o que aprendeu com o diretor naquela noite. Tsukune permanece sombrio, olhando para a janela escura de Moka de seu dormitório, quando de repente Ruby joga uma pedrinha em sua janela, revelando um plano para trazer de volta a Moka exterior. No dia seguinte, pais se reúnem para a sessão de futuro passado com Sara e Eiichira retomando sua briga estúpida. A mãe de Yukari intervém, mas o caos se instala enquanto cada mãe afirma o direito de sua filha a Tsukune. Yukari implora para que considerem os sentimentos de Tsukune, iniciando um cessar-fogo, mas Eiichira e Sara se recusam a desistir e se declaram seu futuro e destino. Tsukune segue para a Barreira Norte, onde reside o Lorde das Trevas. Um flashback revela que o diretor também é um dos 3 Lordes das Trevas que fundaram a Academia Yokai, e a pessoa que fez o rosário para a Grande Barreira também fez o rosário da Moka. Enquanto Tsukune entra no túnel, ele promete obter um novo rosário para Moka. No entanto, Kakou o observa de cima e jura nunca deixar isso acontecer. Logo, Tsukune alcança a Barreira Norte, procurando o castelo do Lorde das Trevas que fez o rosário da Moka. De repente, Kuyu e um grupo de morcegos o atacam. Tsukune espanta os morcegos e confronta Kuyu, determinado a resgatar a Moka exterior. Kakou então decide tomar as rédeas e avança, apenas para ser interrompida por Sara e seu exército de mulheres da neve. No entanto, Tsukune avança, mas Sara o detém com suas mulheres da neve. Como de costume, Sara está determinada a casar Tsukune com sua filha, mas Tsukune objeta. Shurayuki então o apoia e quer ajudar Tsukune a trazer de volta a Moka exterior. Vendo isso, Sara invoca uma tempestade de neve com raiva, mas Yukari e seus pais dão uma mão. A mãe de Yukari libera um feitiço poderoso, permitindo que Tsukune escape enquanto Shurayuki confronta sua mãe. O amado idiota atingido então consegue alcançar uma ponte controlada do outro lado, e aqui ele encontra com a outra mãe louca, a senhorita Kurono. Ela tenta casá-lo com Kurumu, mas graças a Kurumu ele consegue escapar mais uma vez, e Kurumu o guia até a ponte. Dentro do castelo, Kakou avisa Tsukune sobre o pai delas, Issa, o Lorde das Trevas. Apesar disso, Tsukune prossegue determinado a recuperar o rosário. Logo ele encontra o homem e pede o rosário, mas Issa lhe dá a clássica frieza e ataca. Tsukune permanece firme, questionando o ódio de Issa pelos humanos. Em resposta, Issa insulta os humanos por seu medo e ódio por monstros. Apesar da declaração de amor de Tsukune por Moka, Issa o derruba e chama seu amor de ilusão. Ao ouvir isso, os olhos de Tsukune brilham vermelhos com um poder estranho. Issa percebe que Moka lhe deu um pouco de seu sangue. Tsukune então diz a Issa que se importa com as duas Mokas e não quer ficar sem nenhuma delas. Ele avança contra Issa e consegue acertar um soco no rosto dele. Enquanto isso, o motorista do ônibus espera por um futuro pacífico entre monstros e humanos na academia Yokai, enquanto Tsukune e as garotas dançam pela noite. É isso por este vídeo, assista ao próximo vídeo e eu te vejo no próximo.